E justamente eu quero falar com você, eu quero ministrar para você na sua vida uma palavra que tem a ver com a ressurreição. O título dessa mensagem que eu quero pregar, que eu quero ministrar para você nessa manhã de domingo, é a intrepidez que vem da ressurreição. A intrepidez que vem, que flui da ressurreição. Nós somos a igreja de Jesus, a igreja do Senhor Jesus, a igreja de Jesus Cristo, e se há uma coisa que o diabo trabalha com afinco, que o diabo trabalha com vontade, que o diabo trabalha para valer, é para impedir que a igreja do Senhor Jesus seja uma igreja intrépida, uma igreja corajosa, uma igreja ousada. Ele trabalha de todos os modos possíveis para impedir essa ousadia, essa intrepidez, essa coragem. Ele quer ver, o inimigo, ele quer ver uma igreja temerosa, encolhida, sem voz, acanhada, intimidada pelas circunstâncias, dominada mesmo pelo medo. Esse é um trabalho que o diabo faz com muita força, com muita vontade. Você sabe que nós estamos saindo de um período terrível, o mundo passou por um momento muito ruim, muito crítico, muito difícil, momento de pandemia. E muitas pessoas viram nessa pandemia uma trama política da China para ganhar mais dinheiro. Você deve ter recebido aí vários tipos de WhatsApp, deve ter assistido vários tipos de vídeo na internet, no YouTube, falando sobre essa trama política, que esse vírus foi produzido e etc e tal. Muitas teorias para tentar explicar o que aconteceu, o que vinha acontecendo. Mas eu vejo em tudo isso, e agora, guerra lá na porção mais oriental da Europa, a guerra da Rússia com a Ucrânia. Eu vejo em tudo isso uma trama do inferno para intimidar a humanidade. Eu vejo muito mais do que uma trama política, eu vejo muito mais do que uma situação normal, natural, de uma coisa, de um vírus ou de alguma coisa relacionada com a economia do mundo. Não, eu vejo uma trama do inferno para tentar intimidar a humanidade. Mas eu creio que se por um lado há esse esforço do inferno para criar intimidação, medo, eu creio que Deus quer que a sua igreja, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, adversas, sempre se mantenha forte, corajosa, intrépida, diante dos grandes desafios que nós possamos enfrentar. Eu vou ler para você aqui uma passagem do Evangelho de João. Convido, se você tem aí nas suas mãos uma Bíblia, seja ela a Bíblia de papel, seja ela a Bíblia eletrônica, João capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, e eu vou ler aqui inicialmente o versículo 1. Eu quero lembrar para você, antes da gente ler, enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu quero lembrar que isso aqui é a reunião de Jesus com os seus discípulos na última ceia. Eu quero lembrar para você que isso aqui faz parte do último discurso de Jesus para os seus discípulos. Quero lembrar para você que isso aqui estava acontecendo algumas horas antes da prisão de Jesus e posteriormente a sua crucificação e morte, e 3 dias depois a ressurreição. Isso aqui está ocorrendo num momento crítico do ministério de Jesus. Jesus já sabia que esse momento ia chegar. Esse momento aqui para Jesus não foi uma surpresa, não foi algo que pegou Jesus desprevenido. Na verdade, Jesus, ele sabia tanto da relevância e da importância desse momento, que ele conduziu... Perdão, desculpa, deixa eu agitar o microfone aqui, que estava dando um sopro. Jesus conduziu as coisas para que isso acontecesse dessa maneira. Você vai ver que quando Jesus está no Getsemane, os soldados que vieram buscar para prender Jesus, eles chegam
e Jesus pergunta para eles. Jesus é quem encontra os soldados, não são os soldados que encontram Jesus, ele encontra os soldados e ele pergunta: a quem vocês estão procurando? Eles dizem: não, bem, nós estamos procurando o tal de Jesus de Nazaré. E Jesus diz: sou eu. Jesus praticamente se colocou disponível para ser preso por aqueles soldados, por aquela guarnição. E aqui, antes disso acontecer, antes do jardim do Getsemane, antes daquela aflição do jardim do Getsemane, da prisão e posterior tortura e morte de Jesus, ele está conversando com esses discípulos, já sabendo o que ia acontecer, e ele dá o seguinte recado para os seus discípulos, que obviamente é um recado para nós, a igreja, que pertence a ele, a igreja que é comandada por ele, que é dirigida por ele, que é inspirada por ele, que é salva por ele, a igreja que pertence a ele, ele deixa esse recado. João 14, versículo 1, não deixem que o seu coração fique aflito. Não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus e creiam também em mim. Agora eu vou avançar lá para o versículo 15, versículos 15, 16 e 17. Jesus continua nessa reunião, conversando com os discípulos. É um momento que é gasto aqui, capítulo 14, 15, 16, de Jesus tendo essa conversa com os seus discípulos. E ele diz aqui, no versículo 15, se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. E os mandamentos de Jesus são simples: crer, confiar, crer que Ele é o Senhor, crer que Ele é o Salvador, crer que Ele tem todo o poder e toda a autoridade para salvar, para restaurar, para abençoar. Isso é o mandamento do Pai para nós, crer no Seu Filho e amarmos ao próximo como Jesus nos amou. Isso são os mandamentos da nova aliança. E ele está dizendo: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Se você tiver alguma dúvida em relação a esses mandamentos da nova aliança, leia 1 João, no capítulo 3, versículo 23. 1 João 3, 23 diz com toda a clareza para nós: e esse é o mandamento que temos da parte de Deus, que nós creiamos no nome do seu Filho Jesus, no nome do seu Filho, e que nós amemos da mesma maneira como Ele ordenou, como Ele deixou para nós ordenado. Novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês. É só você conferir 1 João 3, 23. E aqui Jesus está dizendo para os seus discípulos: não se atemorizem, não tenham medo, não se encolham num canto, mas se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador. Encorajador. O termo usado aqui no grego, que aparece aqui no grego, no Novo Testamento, é paracletos. Paracletos, ele é uma palavra que é traduzida de várias maneiras, como advogado, auxiliador, ajudador, mas uma das possibilidades de tradução é encorajador. E eu gostei dessa versão, que diz aqui: eu vou enviar para vocês um outro encorajador. Jesus, ele estava encorajando os seus discípulos, e ele diz: eu vou enviar um outro encorajador, que nunca os deixará, que nunca deixará vocês. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Que coisa maravilhosa essa promessa que Jesus coloca para nós. Ele vai enviar um outro encorajador. Vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão ficar abandonados, vocês não vão ficar ao léu. Eu vou enviar um outro encorajador. Eu tenho encorajado vocês, estou aqui nessa ceia encorajando vocês a não se encolherem num canto, a não ficarem com medo, mas a serem ousados, a serem intrépidos. E eu vou enviar um outro encorajador. Essa coragem que eu estou pedindo de vocês não vai ser uma coragem baseada apenas numa lembrança de algo que eu disse para vocês, que vai ficar no passado,
Não, eu vou enviar um outro encorajador, o Espírito Santo, ele vai estar em vocês, encorajando continuamente. Vocês vão lembrar das minhas palavras de encorajamento, mas ele vai ser em vocês uma força encorajadora. Ele vai estar presente em vocês para encorajar a minha igreja, para que vocês não se retraiam diante das lutas e dificuldades. Agora eu vou pular para o versículo 26, ainda no capítulo 14, e no versículo 26, Jesus diz: mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, aqui Jesus bota claramente quem é esse outro encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Eu vou deixar com vocês uma paz que vai estar sendo ativada, que vai estar sendo renovada a cada minuto pelo encorajador que vai estar em vocês. Não somente com vocês, mas vai estar em vocês. Essa é uma realidade da nova aliança. Essa é uma realidade que eu e você temos em Cristo. O Espírito Santo habita em nós. Ele não está somente conosco, mas ele está em nós, para ser em nós, entre outras coisas, um encorajador. Ele nos dirige, ele é aquele que comanda a igreja, ele é aquele que fala com você para te dizer qual decisão tomar ou deixar de tomar, ele é aquele que faz essa paz ser ativada dentro de você, a paz que Jesus deixou como um presente, e ele é um encorajador. Ele não é aquele que te diz: olha, se encolha no medo, com medo num canto e fique ali, porque dessa vez o ataque do diabo é muito forte, é forte demais. Não, esteja sendo encorajado mesmo diante dos maiores desafios, dos maiores ataques. Os discípulos de Jesus, assim como nós, estavam sendo preparados para enfrentar as horas terríveis que viriam logo a seguir com a prisão e a crucificação de Jesus. Eles estavam sendo preparados para encarar os grandes desafios que viriam ao levar a mensagem do Evangelho pelo mundo. Eles estavam recebendo de Jesus esse preparo, eles estavam sendo preparados para enfrentar as perseguições, as ameaças, as prisões e até mesmo a morte, sem temer, sem o medo. Eles estavam sendo preparados para preparar outros após eles, para manter o mesmo espírito firme e uma atitude de intrepidez, mesmo diante das circunstâncias mais desfavoráveis, mais adversas. Nós, eu e você, Igreja do Senhor Jesus, somos herdeiros desse espírito. Nós somos herdeiros dessa postura, dessa atitude, dessa unção, que é gerada em nós pela ação do Espírito Santo, que é aquele que hoje dirige e conduz a Igreja do Senhor Jesus para seguir adiante, não desistir, não desanimar. É obra do Espírito Santo em nós. Então lembre-se que Jesus conversa com seus discípulos em um momento de uma pré-agonia, previamente ao momento mais difícil que esses discípulos iriam enfrentar nas suas vidas até aquele momento. Ver o seu mestre ser preso, torturado, pendurado numa cruz, morto. Eles estavam sendo preparados para enfrentar aquele momento. Eles ainda não tinham um entendimento da ressurreição. Na verdade, eles nem criam na ressurreição. Eles não acreditavam. Eles iriam se decepcionar porque pensavam que Jesus seria um libertador de caráter político, de um caráter talvez militar, e de repente aquele em quem eles depositavam a sua esperança é preso, e eles começam a ficar confusos,
temerosos, mas Jesus havia dado um recado para eles: não se deixem vencer pelo medo, sejam ousados. Até aquele momento, Jesus vinha prometendo: olha, vai vir sobre vocês, vai vir para morar em vocês o Espírito Santo, mas eles ainda não tinham o Espírito Santo. Mas eles receberam de Jesus uma palavra profética. Jesus é preso, torturado, morto numa cruz, pendurado numa cruz. Para eles o mundo tinha acabado. O mundo deles tinha acabado. Mas no terceiro dia, e é isso que nós comemoramos no domingo da ressurreição, nesse domingo, há mais de 2000 anos atrás, num domingo como esse, pela manhã, num horário como esse que nós estamos agora transmitindo esse culto, compartilhando dessa palavra, Jesus deixou aquele sepulcro vazio. E nós nos reunimos durante esses 2000 e tantos anos, nós temos nos reunido só por uma razão, porque Jesus ressuscitou. Nós não nos reunimos aqui porque temos uma religião que é muito bacana, muito legal. Nós não nos reunimos aqui porque, afinal de contas, a igreja é um ambiente saudável e é legal para as crianças e nós aprendemos bons princípios morais que a sociedade precisa valorizar. Não. Tudo isso aí é subproduto, é consequência. Nós nos reunimos em primeiro lugar porque Jesus venceu a morte, porque Jesus ressuscitou, porque no terceiro dia ele saiu de dentro daquela sepultura vitorioso sobre a morte e a vitória de Jesus é a nossa vitória. E agora nós podemos ouvir esse conselho que Jesus deu para os discípulos, esse conselho que Jesus passou aos discípulos dizendo: não tenham medo, não fiquem temerosos, não deixem que o seu coração fique aflito, creiam em Deus, creiam em mim. Aquilo que eu estou dizendo para vocês não é um encorajamento humano, não é um encorajamento que vem simplesmente de palavras que fazem que você se sinta um pouquinho mais animado. Não. Jesus estava passando para nós um encorajamento sobrenatural. Quando nós confiamos nisso, o Espírito Santo aviva em nós essa palavra de Jesus: não tenha medo. O Espírito Santo aviva em nós. O Espírito Santo faz com que essa palavra se torne mais do que simplesmente uma palavra, mas se torne em nós uma nova força, uma coragem sobrenatural que já não vem de nós, que não vem da nossa força, que não vem de um treinamento, mas que vem da parte dele, do Espírito dele. No terceiro dia, Jesus ressuscitou, e é isso que nós celebramos aqui. Então agora, essas palavras: não deixem que o coração de vocês fique aflito, creiam em Deus, creiam em mim, disse Jesus, confiem em mim, confiem naquilo que Deus prometeu, creiam, confiem, fiquem firmes nessa promessa, nessa garantia de que vocês não serão abandonados, de que vocês vão passar por lutas, aflições, mas vocês serão sempre vitoriosos. Eu quero convidar a banda para estar retornando aqui para o palco, para a plataforma. Eu quero convidar você para nós celebrarmos juntos a vitória de Jesus sobre a morte. A Páscoa não é um momento onde nós vemos um filme sobre a vida de Jesus, sobre a sua crucificação, a sua morte, e ficamos chorando, tristes, tocados, porque olhamos e vemos um inocente sendo preso, torturado, morto de uma forma cruel, crucificado entre dois ladrões. Não, o nosso foco na Páscoa passa pela cruz, passa pela morte, passa pela dor, mas nós não estacionamos ali, nós vamos adiante e é preciso chegar no domingo pela manhã para ver o sepulcro vazio. É preciso chegar no domingo pela manhã para ver a vitória de Jesus sobre a morte. Então a nossa celebração não é pela morte, mas pela ressurreição. Então eu quero convidar você
para participar comigo da ceia do Senhor. Essa ceia que fala do sacrifício, que fala da morte, que fala da sepultura, que fala do sangue derramado, que fala do corpo de Jesus, ferido, maltratado, sua carne rasgada. Fala de uma morte terrível, obrigado, de uma morte vergonhosa, de uma morte horrível, torturante. Mas a gente não fica parado ali. E é por isso que eu quero falar para você, profeticamente, que talvez você esteja hoje passando por lutas, por dificuldades, talvez ainda consequência do período de pandemia. Isso ainda não está tão distante assim, está bem recente. No Brasil a gente já está vivendo um clima de mais liberdade, já podemos estar convivendo normalmente, trabalhando normalmente, mas ainda é um tempo em que estamos reconstruindo. Muita gente está reconstruindo, começando, quase que recomeçando do zero a sua vida, com família, finanças, negócios. Muita gente perdeu familiares, está recomeçando a vida. Mas eu quero te convidar para recomeçar com intrepidez, com coragem. Eu quero te convidar para recomeçar com um espírito diferente, não com um espírito de luto, não com um espírito de perda, mas com um espírito de vitória. Um espírito de algo que está diante de você, que você ainda não vê, que talvez você olhe e veja, caramba, vai ser muito difícil recomeçar. Vai ser muito complicado recomeçar. As emoções não estão em dia ainda, as finanças muito menos, mas se você vai recomeçar num espírito de luto, muito provavelmente você tem uma possibilidade muito grande de fracassar. Mas se você começar permitindo que o Espírito Santo te encoraje, permitindo que o Espírito Santo te anime, permitindo que o Espírito Santo te dirija, permitindo que o Espírito Santo em você, ele faça essa paz sobrenatural que ultrapassa todo entendimento, ela seja vivificada, atualizada, ela seja vivida, que ela comece a fluir agora em você em nome de Jesus. Essa paz sobrenatural que diz para você que você não sabe como, que você não sabe de que maneira, mas você sabe que tudo vai ficar bem. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus bom. Deixa eu falar com você muito objetivamente, até profeticamente. Eu quero falar para você de uma maneira até mais próxima. Eu quero me dirigir para você de uma maneira muito pessoal. Creia, saiba, Deus está no controle. Essa ceia que nós vamos celebrar aqui, que você vai celebrar com a gente, essa ceia, ela fala de uma vitória, ela não fala de uma morte terrível que ficou na morte, parou ali naquele momento, não. Ela nos lembra que Jesus morreu, mas morreu com um propósito, o propósito de vencer a própria morte. Lembre-se, a Bíblia diz que nos 3 dias, entre a morte e a ressurreição, a Bíblia diz que Jesus fez uma visita ao inferno, e ele tomou das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu o teu e o meu adversário, para que você e eu agora tenhamos vida e vida em abundância. Deus te ama, Ele se importa com você e Ele quer te entregar nas mãos uma vitória sobrenatural, uma vitória que vai além do entendimento, uma paz que ultrapassa a todo entendimento. Então tome nas suas mãos os elementos que representam a ceia, que apontam para o corpo ferido de Jesus, para o sangue que foi derramado, e no nome de Jesus, você vai comer e beber junto comigo, declarando, em nome de Jesus, eu estou livre de toda enfermidade, desde a planta dos meus pés até o topo da minha cabeça, eu tenho uma saúde sobrenatural, que foi conquistada por mim, por Jesus. Eu tenho perdão pleno de todos os meus pecados, e o sangue
representado por esse cálice, o sangue de Jesus me perdoou de todos os pecados, me libertou da escravidão do inferno, removeu de mim a velha natureza, colocou em mim uma nova natureza, a natureza do próprio Deus. Zoe, a vida abundante. Zoe, a vida do próprio Deus, a natureza do próprio Deus, que fez de mim e de você uma nova criatura. Coma agora do pão, e coma declarando: eu tenho saúde, porque Jesus conquistou isso para mim, em nome de Jesus. Aleluia. Se você tem nas suas mãos aí agora um cálice com um pouquinho de suco de uva, um vidro, um copo de vidro, um copo de plástico, um copo descartável, não importa, com um pouquinho de suco de uva, eu quero convidar você para agora beber desse cálice, declarando: já não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, vamos beber. Aleluia, oh aleluia, aleluia. Deus é poderoso, cante conosco, celebre conosco. Aleluia. A cruz nos libertou. Yeah! Seja exaltado. Oh, oh. Seu nome é poderoso. Aleluia, aleluia. Eu quero declarar aqui para você um domingo de Páscoa especial. Quero declarar para você que acompanha pela Nova Online, fora do Brasil, dentro do Brasil, nos nossos campos. Esteja você em Joinville, esteja você em Brasília, esteja você em Porto Velho, esteja você em Atlanta, esteja você onde estiver, esteja você no Rio de Janeiro, esteja você em alguma cidade do Sul, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Norte, ou mesmo aqui do Sudeste, esteja você em qualquer país do mundo assistindo e acompanhando um domingo de Páscoa abençoado sobre você, sobre a sua família. Por mais simples e humilde que seja o teu almoço com a tua família, ou com as pessoas que estiverem à sua volta, que seja um momento especial da presença do Espírito Santo, da presença de Deus, aonde quer que você esteja, seja na sala de uma casa, da sua casa ou da casa de algum familiar ou de um amigo, seja num restaurante, que você tenha um almoço na presença de Deus, que o Espírito Santo flua no teu coração, trazendo uma alegria indizível, uma convicção plena da ressurreição, e que a tua semana seja uma semana ricamente abençoada, dentro desse espírito de paz, de alegria e de intrepidez que flui da ressurreição. Deus te abençoe rica, abundantemente, e que você possa estar conosco nas próximas oportunidades durante esse ano, para que a gente possa compartilhar da palavra da graça e da fé. Que Deus te abençoe ricamente. Foi um prazer imenso estar com vocês. Deus abençoe. Bom domingo. Valeu. Tchau.